eu quero descobrir. E o meu C é menos 3. Tá? Isolando U, eu vou ficar com menos U ao quadrado igual a menos 3 menos 1. U ao quadrado igual a 4. E U igual a mais ou menos raiz de 2. Raiz de 4, que é 2. Tá? Então eu tenho o meu M e o meu U. A minha raiz 1, que nesse caso é Y1, vai valer M, que é menos 1, mais U, mais 2. E a minha outra raiz vai ser M, que é menos 1, menos U, que é 2. Tá? Então aqui eu vou ter menos 1 mais 2, que é menos 1. E menos 1 menos 2, que é menos 3. Opa, aqui é mais 1. Tá, então 6. Ok. Então, os valores que P de x tem que assumir são 1 e menos 3. Aí o que acontece? Agora eu tenho que achar os valores de P de x, que é essa outra função aqui, que valem 1 e menos 3. Como que eu vou fazer isso? Eu vou retornar aqui a minha variável. Eu chamei y de P de x, agora eu vou voltar para P de x. Tá? Então eu tenho que achar um valor P1 de x que vale 1, o outro valor P2 de x que vale menos 3. Tá? Essas aqui não são as raízes ainda. Agora eu tenho que achar os valores de P de x que valem 1 e os valores de P de x que valem menos 3. Tá? Então, para P de x igual a 1, a gente vai ter o seguinte. Então, P de x vale 1. E P de x é x ao quadrado mais 2x menos 3. Tá? O que a gente tem aqui de novo? A gente tem outra equação de segundo grau. Então, dessa primeira equação, a gente vai tirar duas raízes. E dessa segunda equação aqui, que é quando P de x vai valer menos 3, a gente vai tirar mais duas raízes. Certo? Então, a gente vai ter 4 raízes, aí a gente soma tudo e tem que dar menos 2. Aqui eu só vou passar o 1 para o outro lado, então eu vou ficar com x ao quadrado mais 2x menos 4 igual a 0. Tá. Posso fazer isso aqui por Bhaskara ou pelo outro método? Deixa eu fazer uma com Bhaskara. Tá? Então, com Bhaskara a gente vai ter menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos a raiz do delta. O delta é b ao quadrado, que é 4, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 4. Tudo isso por 2a. Só que o meu a é 1. Tá? Então eu vou ter aqui x igual a menos 2 sobre 2, mais ou menos raiz de menos 4 vezes menos 4, 16. Mais esse 4 aqui, 20. Então, raiz de 20. 20 que a gente pode separar em... Então, vou ter ali menos 1 mais ou menos. 20 que a gente pode separar em 4 vezes 5. Tá? Então, vou ter menos 1 mais ou menos. Esse 4 aqui, a gente pode distribuir essa raiz no 4 e no 5, certo? Então, vou ter raiz de 4 vezes raiz de 5. Então, vou ter menos 1 mais ou menos raiz de 4, que é 2. E aqui, raiz de 5. Tá? Então, aqui eu tenho duas raízes. Menos 1 mais 2 raiz de 5. E menos 1 menos 2 raiz de 5. Tá? E daquela outra ali, eu vou tirar mais duas raízes. Então, agora eu tenho que P de x igual a menos 3. Tá? Então, vou ter menos 3 igual a x ao quadrado mais 2x menos 3.
Vou fazer o mesmo aqui, eu vou passar esse 3 para lá para a gente ficar com tudo igual a zero. Então vou ter x ao quadrado mais 2x menos 3 mais esse 3 aqui dá zero. Tá? E aí aqui a gente vai ter uma equação do segundo grau, só que dessa vez incompleta, que é bem mais fácil de resolver. Então eu vou botar um x em evidência aqui, certo? E vai sobrar um x aqui dessa multiplicação, e vai sobrar um 2 dessa aqui. Tá? Nesse caso, como a gente tem um produto, a única forma desse produto dar zero é algum dos dois termos dar zero. Então, ou x é igual a zero, ou x mais 2 igual a zero. Tá? Que nesse caso é x igual a menos 2. Tá? Então aqui eu tenho duas raízes. Aqui eu tenho outra raiz. E aqui eu tenho outra raiz. Tá? Então a gente está com as 4 raízes aqui. Agora é só somar tudo. Então eu tenho menos 1 mais 2 raiz de 5 mais menos 1 menos 2 raiz de 5 mais 0 e mais menos 2. Tá? Aqui eu tenho mais 2 raiz de 5 e menos 2 raiz de 5. Então, um cancela o outro. Tá? E aí vai sobrar menos 1 e menos 2. Então a soma, vou botar aqui S, das minhas raízes, vai valer menos 4. Certo? Como lá na proposição tinha dito que era menos 2, então a minha 0,2 seria falsa. Certo? Conseguiram entender daqui? Tá. Então, essa era a lista da semana passada. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida dessa parte de funções de primeiro e segundo grau, vocês podem tirar em qualquer monitoria ou lá no grupo do WhatsApp ou pelo e-mail. Vocês sabem onde me encontrar. E agora a gente pode começar a dessa semana, que é de função composta, função inversa e paridade de funções. Tá. Vocês tiveram alguma dúvida quanto ao conteúdo dessa parte? Se vocês não entenderam funções compostas ou funções inversas ou a paridade, eu posso explicar agora antes de começar a resolver os exercícios. Tá? Se não tem nenhuma dúvida do conteúdo, então acho que dá para começar. Tá? A primeira questão é da UFSC e ela diz o seguinte, ela dá uma função para a gente f, cujo domínio são os números reais e o contradomínio é o intervalo menos 1 e 1. Aberto. Tá? E ele também dá a definição dessa função para a gente, que é a seguinte. X sobre 1 menos x, quando o meu x for menor do que zero, e x sobre 1 mais x, quando o meu x for maior ou igual a zero. Tá? E ele diz que essa função é bijetora. Tá? E aí ele também dá a função inversa, que é f na menos 1, que vai levado o domínio dela, no caso é menos 1 até 1, tá? Porque o domínio dela tem que ser igual ao contradomínio da minha função
inversa. E ela vai levar de volta para os reais. Tá? E ele também dá a definição dela. F inversa de x igual a x sobre 1 menos o módulo de x. Tá? E ele quer saber se essa função aqui é mesmo a inversa. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar aquela propriedade que se a gente pegar f de x e compor ela, ou seja, fazer a composição com a inversa, ou vice-versa, a gente pode pegar também a inversa e compor ela com a função, certo? Qualquer uma dessas duas aqui vai me retornar x. Tá? Então a gente vai escolher uma dessas aqui, vai substituir uma no valor de x da outra e vai verificar se no final sobra só um x. Tá? Se isso acontecer, essa função aqui que ele deu é mesmo a inversa. Tá? Antes de fazer isso, a gente pode melhorar um pouco essa função aqui, f de x. Como? Vocês estão vendo aqui que tem um valor dela para quando f de x for para x menor do que zero. E ela vale outra coisa para x maior ou igual a zero. Tá? Outra função que tem esse comportamento aqui é a função módulo. Se vocês se lembrarem, a função módulo é menos x para x menor do que zero e x para x maior ou igual a zero. Tá? Essa é a definição da função módulo. Se a gente comparar essas duas funções aqui, eu vou perceber o quê? Que aqui o sinal que está multiplicando x é menos quando x é menor do que zero. É o mesmo que acontece aqui. Certo? E aqui o sinal é mais quando x for maior ou igual a zero. Tá? Então, basicamente, é como se eu estivesse aplicando o módulo só nesse termo aqui. Certo? Então, juntando essa definição aqui, vou botar aqui como se fosse uma soma, mas é outra coisa. Juntando aquela definição ali da nossa f de x, a gente tem o seguinte, a gente vai ter que a f de x é x sobre 1 mais o módulo de x. Tá? Por quê? Se o módulo, quando x for menor do que zero, certo? O meu módulo de x vale menos x. Então cai nessa primeira parte aqui. Quando x for maior ou igual a zero, o meu módulo de x vale x. E aí cai nessa parte aqui. Certo? Então, para não ficar dividindo a nossa função, a gente pode escrever ela assim. Tá? Agora que eu tenho f na menos 1 de x e f de x, eu posso fazer a composição das duas. Tá? Nesse caso, eu vou fazer f na menos 1 de f de x. Ok? Então, tudo que tem x aqui, na minha inversa, eu vou substituir por f de x. Então, eu vou ter f de x sobre 1 menos o módulo de f de x. Tá? Agora eu vou pegar a minha definição aqui da f de x e vou substituir aqui no lugar da f de x. Então, eu vou ter x sobre 1 mais o módulo de x. Tudo isso dividido por 1 menos o módulo de x sobre 1 mais o módulo de x. Tá? Então, eu fiz a composição das duas funções. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplificar isso aqui ao máximo para encontrar x. Certo? E aí, se vocês perceberem que o denominador aqui em cima e aqui embaixo é 1 mais x, talvez eu consiga cortar esses denominadores. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar tornar o denominador dessa parte de baixo aqui todo como 1 mais módulo de x. Tá?
Então aqui em cima vai ficar igual. Primeiro eu vou remover esse módulo aqui. Então o módulo, quando eu aplico ele numa fração, eu aplico ele em cima e embaixo. Tá? Então aqui o módulo de x vai ficar só módulo de x. E o módulo de 1 mais módulo de x, o que a gente pode fazer? O módulo de x eu sei que vai ser sempre positivo. Certo? E 1 é positivo também. Tá? Então todo esse termo aqui de baixo é positivo. Então tirar o módulo dele ou não tirar não faz diferença. Certo? Então eu não preciso escrever o módulo aqui. Certo? É o mesmo que se eu fosse tirar o módulo de x ao quadrado. X ao quadrado nunca vai ser negativo. Certo? Então não faz diferença tirar o módulo ou não. Aqui, essa função 1 mais módulo de x nunca vai ser negativo. Então, tirar um módulo ou não faz diferença. Tá? Já aqui em cima, aqui é só x importa, porque x pode ser negativo ou positivo. Certo? Agora eu vou trabalhar em cima desse 1 aqui, para deixar ele com o mesmo denominador. Certo? Para poder juntar tudo numa fração só. Aí eu vou ficar com a divisão de duas frações. Então em cima eu não vou mexer ainda. Certo? E esse 1 aqui, como é que eu vou deixar o denominador dele como 1 mais módulo de x? Eu vou multiplicar e dividir por 1 mais módulo de x. E aí vai continuar o mesmo 1. Certo? Então eu vou ter em cima x sobre 1 mais módulo de x. Esse 1 aqui virou 1 mais módulo de x sobre 1 mais módulo de x. E aqui continua a mesma coisa. Tá? Agora que os denominadores são iguais, eu posso juntar essa fração. Tá? Então em cima vai continuar igual. A parte de cima é só somar. E o denominador dos dois é igual. Tá? Agora eu tenho o quê? Eu tenho a divisão de duas frações. Tá? Mas antes de... Aí eu tenho que manter a primeira e dividir e multiplicar pelo inverso da de baixo. Tá? Mas antes de fazer isso, o que eu posso fazer ainda? Aqui eu tenho somando o módulo de x e diminuindo o módulo de x, que é o mesmo que não fazer nada. Certo? E agora eu posso fazer. Então a primeira fração, x mais sobre 1 mais módulo de x, certo? Vezes o inverso da segunda. Então a parte de baixo vai ficar em cima. E aqui sobrou só 1. Tá? E aí, se vocês forem perceber, esse termo é igual a esse, a gente pode cortar eles. Vai sobrar x dividido por 1, que é x. Tá? Então, fazendo a composição aqui, a gente encontrou que essa composição vale x. Então, essas duas funções aqui, uma é inversa da outra. Tá? Então, essa proposição aqui é verdadeira. Tá? Conseguiram entender essa primeira questão? Tá? Então, ainda é só fazer a composição das duas funções e verificar se dava x no final. Se desse x, significa que as funções são inversas. Tá? Eu transformei isso aqui no módulo de x, tá? Mas eu acho que também daria para fazer nos dois casos, no caso. De pegar o quê? Pegar essa f na menos 1, aplicar aqui na primeira parte e aqui na segunda parte. Aqui teria que dar x e aqui também x. Tá? Eu acho que também daria para fazer assim. Eu preferi fazer as duas de uma vez só. Tá? A segunda proposição diz o seguinte: toda função ímpar é uma função injetora. Tá? Então, primeiro, o que é uma função ímpar? A função ímpar é aquela que, quando eu pego um argumento negativo, ela vai ser o negativo da função
quando tem o mesmo argumento, só que positivo. Tá, então, uma função ímpar é uma função que tem essa propriedade aqui. Beleza? E aí ele diz que todas as funções que têm essa propriedade aqui também tem a propriedade de ser injetora. O que é uma função injetora? Se eu pego um f de x1, ele sempre vai ser diferente de um f de x2 para qualquer valores de x1 e x2. Certo? Nunca vai acontecer de eu escolher dois valores distintos de x e eles terem a função desses valores ter o mesmo valor. Tá? E aí eu tenho que verificar agora a relação dessas duas propriedades. Dela ser injetora e dela ser ímpar. Como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer isso graficamente. E eu vou escolher uma função que é ímpar. Certo? Que pode ser, por exemplo, uma função de terceiro grau, porque ela tem 3 raízes. Então ela pode ter uma raiz em 0, ela pode ter uma raiz aqui e uma aqui. Certo? Então se eu fosse desenhar uma função tá? Quando eu vou desenhar uma parábola, eu tenho, por exemplo, duas raízes, certo? Então eu tenho que desenhar uma curva que passe pelos dois pontos. A mais fácil seria assim, certo? A de terceiro grau é a mesma coisa, só que agora, em vez de passar por dois pontos, ela tem que passar por três. Eu não tenho como fazer algo assim ou assim, certo? Como se fosse uma parábola, porque senão só vai encontrar em dois pontos. Então eu vou ter que meio que costurar esse eixo x aqui. Então eu vou ter que ir, voltar e ir de novo. Tá? Então a minha função de terceiro grau, que a gente não viu ainda, seria algo mais ou menos assim. Tá? Então ela meio que costura esse eixo x aqui. Tá? Ela é uma função ímpar, porque se eu pegar, por exemplo, esse valor aqui, sei lá, digamos que aqui seja 3, quando eu for calcular aqui em menos 3, aqui eu vou ter f de menos 3. Aqui eu vou ter f de 3, por exemplo. Tá? Essa aqui é uma função ímpar. E aí eu vou verificar que essa distância aqui é a mesma que essa aqui. Ou seja, f de menos 3 é menos f de 3. Tá? Então essa aqui seria uma função ímpar qualquer, por exemplo. E aí eu vou verificar agora se ela é injetora. Outra forma de verificar se ela é injetora é fazendo linhas horizontais. Tá? Se essa linha tocar somente um valor, independentemente da altura que eu fizer essas linhas, tocar em um só valor, ela é uma função injetiva. Certo? Então se eu fizer uma linha aqui, por exemplo, a gente já vê que isso aqui não é verdade. Por quê? Porque vai tocar aqui, aqui e aqui. Certo? Pegou 3 pontos da minha função. Certo? Logo, essa função aqui já não é uma função injetiva. Ok? Outro exemplo de função que é ímpar e não é injetiva. Pode ser uma função seno, que a gente vai estudar semana que vem. Tá? A função seno ela se comporta como? Ela é uma função que fica se repetindo. Tá? Por exemplo, se eu fizer uma linha aqui, eu vou ter infinitos valores diferentes de x que têm o mesmo valor de f. Tá? Por exemplo,
a gente tem o seno de 0 graus. Se o x for 0, vai me dar 0. E também tem o seno de 180 graus. Então, quando x valer 180, que também, aqui não é graus, que também vai me dar 0, tá? Então eu tenho uma função que é ímpar, tá? A gente viu lá nas propriedades trigonométricas que o seno de menos x é igual a menos o seno de x. Quando a gente viu as relações trigonométricas, a gente viu que isso aqui era verdade. Então ela é uma função ímpar. E aqui eu estou dando dois valores diferentes de x e ela está retornando o mesmo valor. Certo? Logo, ela não é uma função injetora. Também quebra isso aqui. Tá? Usando esses dois exemplos aqui, a gente pode confirmar que isso aqui é falso também. Tá? Então a função ser ímpar não quer dizer que ela é uma função injetiva. Tá? Conseguiram entender? Tá. Na 3, a gente tem uma função genérica f, com domínio nos reais e contradomínio nos reais. Tá? E ele dá outra função pra gente, que é g. E ele diz que essa g aqui é a metade da f de x menos a f de menos x. Tá? E aí a proposição é que essa função g aqui não é ímpar nem par. Tá? Como é que a gente vai verificar isso? O que a gente pode modificar é a função f. Tá? E a função f, ela pode ter três características. Ela pode ser uma função ímpar. Tá? Eu posso testar uma função ímpar aqui. A minha f pode ser par. Certo? Então eu posso testar uma função par aqui também, para verificar se isso aqui é verdade. E a minha função pode não ser nenhum dos dois. Ela pode ser não ímpar e também não par. Certo? Então ela pode ser puramente ímpar, puramente par e pode ser nenhum dos dois. Tá? Então tem essas três situações aqui. Se ela for ímpar, eu vou ter aquela propriedade de f de x de menos x igual a menos f de x. Tá? Então eu vou testar se ela for ímpar. Se ela for ímpar, eu vou ter aqui que g de x igual a 1 meio da minha f de x menos f de menos x. F de menos x é o quê? Menos f de x, porque a nossa função é ímpar. Ok? E aí que eu vou ter f de x menos f de x. Então f de x mais f de x, que dá 2f de x, dividido por 2. Tá? Então vou ter que a minha g de x é f de x. E eu disse que a minha f de x é ímpar. Certo? Então g de x é ímpar se f for ímpar. Certo? Então, se eu pegar qualquer função ímpar, certo? E colocar aqui, no lugar da f de x, a minha g de x também vai ser ímpar. Tá? Então, já quebra essa proposição aqui. A gente já pode verificar que ela é falsa. Tá? Um exemplo é se eu pegar x. X é ímpar. Certo? Se eu escolher x, a gente vai ter o quê? 1 meio de x menos x. Certo?
E aí eu vou ter 2x sobre 2, que é x, tá? Então se eu escolher a minha função f, como sendo f de x igual a x, a minha g de x também vai ser x. Outro caso, se a minha função for par. Eu vou ter que a minha g de x vai ser 1/2 de f de x menos f de menos x. Só que como ela é par, vale o mesmo que f de x. Tá? Para quem não lembra, quando a função é par, f de x é igual a f de menos x. Tá? As duas têm o mesmo valor. E aí aqui vai dar 0. O que é uma função zero? É uma função constante, certo? Então, para qualquer valor de x, por exemplo, qualquer valor de x aqui que eu pega, ela vai valer a mesma coisa, certo? Então, se eu pegar 2 ou menos 2, certo? Se eu pegar x ou menos x, ela vai valer o mesmo zero, certo? Então, também vai ser par. Então, se eu pegar uma função par e colocar aqui, também vai me retornar uma função par. Então, não vai ser uma função nem par nem ímpar. O que também quebraria, contradiria com essa informação aqui de que g de x não é nem par nem ímpar. Tá? Um exemplo é x ao quadrado. X ao quadrado é par. Tá? Se eu pegar menos 2 ao quadrado ou 2 ao quadrado, tanto faz. Os dois vão dar 4. Tá? Então, se eu botasse aqui que g de x é 1/2 de x ao quadrado menos x ao quadrado, certo? Que era a minha g de x. Menos x ao quadrado é o mesmo que x ao quadrado. Então, isso aqui, 0. Tá? Que também é uma função par. Tá? Então, colocando qualquer função ímpar ou qualquer função par, essa função vai ser ímpar ou par, dependendo do que eu escolher, né? O que contradiz isso aqui, que ela não é ímpar nem par para qualquer função de x. Certo? Conseguiram entender esse conceito? Tá? Essa hora. Então, vou deixar essas 3 questões que faltaram, que é a 4, 5 e a 6, para a próxima aula. E a gente pode encerrar por aqui. Beleza? Se vocês ainda tiverem alguma dúvida dessas questões aqui, vocês podem me procurar. E para a semana que vem, daí vocês podem fazer essas questões, essas 3 questões que faltam, vocês podem fazer para a semana que vem. E também a lista que eu vou colocar lá amanhã. Certo? Então era isso. Bom final de semana para vocês. Boa noite. E até semana que vem. Espero não ter feito vocês dormir aí.